Agora, irmãos, nós temos para nossa meditação ensinos preciosos que Jesus nos deu através da nossa bendita e santa avó Rosa, o nosso Consolador, e também do nosso santo irmão Aldo. Ensinos que visam aperfeiçoar o espírito de todo o nosso povo. Busca dar mais entendimento de pontos importantíssimos da santa doutrina, para que nós possamos alcançar uma santidade perfeita no espírito, ao ponto de estarmos com o espírito verdadeiramente na condição da natureza divina do Espírito Santo do nosso Pai. Então são ensinamentos perfeitos, que veio dos céus e nos ajuda muito a vencermos as lutas de cada dia. E como dá-nos o entendimento de como fazer para que nós possamos a cada dia termos a certeza de que estamos verdadeiramente no reino dos céus, de estarmos unidos e de sermos perfeitos em boas obras. Eu vou ler para os irmãos entender a primeira mensagem. Tem o título assim: Dedicação ao trabalho da nossa amada Igreja Apostólica. Neste ano que estamos iniciando, vamos meditar mais uma vez nos preciosos ensinos que Jesus nos deu através da Santa Avó Rosa, o Espírito Consolador, e do Santo Irmão Aldo, profeta apostólico, à sua igreja. Disse Jesus aos seus discípulos: como o Pai me ama, assim também eu vos amo. Perseverai no meu amor, disse Jesus. Se guardardes os meus mandamentos, sereis constantes no meu amor. Como também eu guardei os mandamentos de meu Pai, e persisto no seu amor. Disse-vos essas coisas, para que a minha alegria esteja em vós, e a vossa alegria seja completa. Este é o meu mandamento: amai-vos uns aos outros, como eu vos amo. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, disse Jesus, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas chamei-vos amigos, pois vos dei a conhecer tudo quanto ouvi do meu Pai. Não foste vós que escolhestes a mim, eu vos escolhi a vós, e vos constituí para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça. Assim vos constituí, a fim de que tudo quanto pedides ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. O que vos mando é que vos ameis uns aos outros. Estas são as palavras que Jesus disse aos seus discípulos, disse o nosso santo irmão Aldo. E no tempo presente, todos nós, prezados irmãos e irmãs, somos discípulos do Divino Mestre. Meditem na grandeza da dedicação de Jesus por nós e pela obra de seu Pai na terra. A Igreja Apostólica é a obra de Jesus e do Santo Consolador. É o fruto precioso da inteira dedicação da Santa Avó Rosa ao nosso Senhor Jesus e a sua obra na terra. Ambos desejam que todo o povo apostólico sejam muito dedicados à sua igreja e aos ensinos que eles nos transmitiram através do ministério do Santo Irmão Aldo. Portanto, o que Jesus, a Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo nos pedem e esperam de nós é o amor de uns para com os outros. Pedem que os pastores, os obreiros, os coristas, os regentes, os músicos e os membros da igreja sejam unidos uns aos outros e
que se esforcem para manter em sua alma um sincero e profundo amor pelo seu irmão ou irmã na fé, e ao seu próximo, seja quem for, e que amem a obra que nossa igreja realiza e que sejam a ela dedicados, que sejam misericordiosos e sintam muito amor pelas pessoas que precisam da mensagem do Consolador, para se converterem e passarem a ser felizes e abençoados como nós temos sido desde que nos convertemos e nos agregamos a esta obra de Deus. Esses santos de Deus querem que seu povo seja sempre unido e que viva numa só fé, num só espírito de amor e de boa vontade, com o firme propósito de ganhar muitas criaturas para o reino dos céus. Assim disse ao seu tempo o nosso santo irmão Aldo. Estimados irmãos e irmãs, eu, irmão Aldo, recomendo que todos os apostólicos valorizem e considerem com muito amor todo o trabalho que a nossa igreja realiza para a salvação de cada apostólico, e que deem o devido valor ao ministério que Jesus concedeu a Santa Avó Rosa e a mim, irmão Aldo, para que possamos ajudar seus filhos na terra, a fim de que tenhamos sempre ânimo forte para lutar em favor de nossa amada igreja, inclusive para que todos compreendam a necessidade de se manterem sempre fiéis e obedientes à doutrina do Evangelho do Reino dos Céus e às regras de boa conduta que a nossa igreja ensina, para que, com o seu bom exemplo, muitas pessoas sejam salvas para Deus Pai e para o seu reino. Neste novo ano de trabalho, vamos todos, irmanados num só amor e numa só fé, unir nossas forças, a fim de colaborarmos com a Santa Avó Rosa e com o Santo Irmão Aldo, para que a nossa igreja cumpra a missão que recebeu de Deus Pai, e prossiga anunciando as boas novas de salvação, para que muitos povos dela tomem conhecimento. Creiam em nossa mensagem e para que muitas almas sejam remidas e salvas para o reino dos céus. Saibam, estimados irmãos e irmãs, que foi com este objetivo que nosso Senhor Jesus formou a Igreja Apostólica. Uma igreja forte para lutar e vencer a cada dia na terra, e um dia nos céus podermos entrar e cantar vitória pela dedicação de Jesus, da Virgem Maria, da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, por este povo que forma a Igreja Apostólica. Aí está, irmãos, uma mensagem importantíssima ao coração do nosso povo nesse ano que se inicia, porque traz-nos ensinos de uma importância muito grande e de um significado muito profundo para a vitória do nosso povo. Porque observem os irmãos, que quando Jesus deu esses ensinamentos aos seus discípulos, principalmente ali reunindo os seus apóstolos, quando ele falou muitas coisas para eles, eram horas ali que se aproximavam a sua prisão, e logo depois a sua crucificação. E ele sabia que dali a algum tempo, os seus discípulos iriam enfrentar grandes lutas, iriam passar por momentos difíceis na vida, e dali em diante, até o fim do ministério deles na terra, eles iam ter muito o que lutar, para serem vencedores. Então, ele já começou ali a preparar o espírito e o coração deles, para que eles pudessem entender de qual forma eles poderiam sair deste mundo vencedor, e cumprir a missão deles na terra, a qual eles seriam incumbidos. Então ele disse essas palavras: como o Pai me ama, eu também vos amo. Ele disse para eles, ensinou um caminho
que eles precisavam seguir, perseverai no meu amor. E ele disse: se guardardes os meus mandamentos, sereis constantes no meu amor, como também eu guardei os mandamentos de meu Pai e persisto no seu amor. E ele disse: disse-vos essas coisas para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. Este é o meu mandamento: amai-vos uns aos outros, como eu vos amo. Vejam a essência da vitória deles. Eles só poderiam sair vitoriosos dessa terra se eles se amassem verdadeiramente, se unissem e se ajudassem. Por quê? É facilmente derrotada. Vamos usar como exemplo, depois vai ser a próxima mensagem, mas eu já vou entrar um pouco no assunto. É facilmente derrotado uma família, por exemplo, que não sabe se unir. Observem que dentro de um lar, se não há um verdadeiro amor, uma verdadeira compaixão, uma verdadeira misericórdia, um respeito, uma consideração de uns para com os outros, aquela família ou vive em grandes lutas constantemente, e se eles não se organizarem, não se unirem verdadeiramente, não se amarem um ao outro, chega o momento em que aquela família é esfacelada. Por quê? Porque não se uniram no mesmo espírito. Estão desunidos, e desunido o inimigo trabalha para poder destruir aquela família. E se eles não se reconciliarem, não se unirem, não se amarem, chega a hora que ele realmente alcança o seu objetivo. Tanto que nós estamos vendo no mundo hoje, muitas e muitas famílias se desunindo. Por quê? Exatamente porque não sabe se amar, não sabe se respeitar, não sabe se ajudar. Então ele mostrou o caminho, que o único caminho, que aquela família que ele já estava ali formando, os seus discípulos, hoje somos nós, povo apostólico, para que nós possamos vencer as lutas de cada dia, e principalmente a luta contra o pecado, nós precisamos se amar, se unir, possuirmos em nosso coração e em nosso espírito as mesmas qualidades do Espírito Santo de Deus. Eu até mostrei isso esses dias da festa, que tive a oportunidade de, com mais 2 pastores, realizar naquele dia a reunião matutina. E calhou de ser essa mensagem escolhida pelo pastor responsável de nos escolher e nos incumbir de fazer a reunião matutina, de ser essa mesma mensagem. Então eu mostrei naquela oportunidade um exemplo da doutrina que esclarece perfeitamente isso que Jesus está mostrando aqui. Porque quando ele mostrou que amai-vos uns aos outros como eu vos amo, ninguém tem maior amor que aquele que dá a sua vida por seus amigos. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Ele estava mostrando que eles precisariam estar unidos no mesmo espírito, na mesma fé e no mesmo amor. Era a única maneira que eles iam conseguir estar em perfeita comunhão, em perfeita união, e eles poderiam sair desse mundo vencedores e cumprir a sua missão. Como eu ia dizendo, naquela oportunidade eu mostrei como é no reino dos céus, como está escrito na doutrina. No reino de Deus,
existe um Espírito só. É um poder muito grande do próprio Espírito do Pai, do próprio Deus, que existe na região celestial, na glória de Deus. E parte desse poder nós também desfrutamos aqui na terra. Une-se todos nos céus num só Espírito. Todos os Espíritos na glória de Deus são iguais. Não existe Espírito diferente. Não existe. Não existe Espírito de qualidades diferentes. Por isso é que Jesus falou, vocês precisam se amar. Vocês precisam se ajudar. Para que possam vencer. Precisam estar ligados no mesmo Espírito. Porque se nós não formos amigos uns dos outros, se nós não soubermos nos ajudar, como é que nós vamos vencer? O reino do mal nunca venceu o reino de Deus, exatamente porque o reino de Deus, todos eles são unidos. Unidos a Deus, ao seu Santíssimo Espírito. E todos eles fazem o que Deus manda, o que Deus ordena. Fazem a vontade de Deus. Na terra, como nós representamos o reino de Deus, formamos este reino porque cremos na mesma doutrina e somos ensinados a possuir em nosso espírito as mesmas qualidades do Espírito de Deus. Nós precisamos também estar nessa perfeita unidade de espírito. Senão, ninguém vence. Por isso que o Santo Irmão Aldo, ele disse aqui, portanto, o que Jesus, a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo nos pedem e esperam de nós é o amor de uns para com os outros. Porque se nós não nos amarmos, como é que nós vamos vencer as lutas? É como eu usei aquele exemplo da família. Se uma família não se amar, o esposo não amar a esposa não amar o esposo, os pais não amarem os filhos não amarem os pais, não pode haver uma perfeita unidade de espírito naquele lar. Os espíritos são todos divididos, e é onde surgem as brigas, é onde surgem os desentendimentos. E como acontece em muitos lares, até infelizmente de apostólicos, o esfacelamento de famílias. Então observem, os irmãos, para que nós possamos representar verdadeiramente o reino dos céus na terra, e estarmos ligados a Deus. Não pode haver brigas, não pode haver desentendimento, não pode haver confusão, não pode haver discussão, não pode haver políticas. Não é essas políticas que nós vemos no mundo, a política que nós tratamos para que não haja no meio do nosso povo, é aquela que um tem um pensamento e o outro tem outro. Precisa ser feito de um jeito. Aí vem o outro e fala, eu não aceito isso, tem que ser de outro jeito. Por exemplo, a direção da igreja dá uma ordem, para uma determinada congregação ou para a sede, enfim. Existem, infelizmente, aqueles que falam que eu não concordo com isso. Até mesmo pela pregação do boletim. Às vezes existe aquele que fala, não, eu não concordo com isso. Isso é política. Às vezes no trabalho do coral, o regente determina algo para todo o coral. Às vezes surge um grupinho e fala assim, eu não concordo com isso, e o outro vai lá e espalha para o outro, e o outro espalha para o outro. Quando vai ver, está tudo dividido, e aquela confusão, e uma luta grande para cima do regente. Por quê? Porque não estão unidos no mesmo espírito. Quando há política, quando há desentendimento, quando há brigas, quando há fofocas, mentiras, calúnias, maledicências, tais pessoas não estão unidas no mesmo espírito.
E com isso, tais pessoas não podem representar o reino dos céus. E é por isso que no início desse novo ano, a direção nos deu esse ensinamento, e nós estamos meditando nele exatamente para que, nesse ano que se inicia, haja uma perfeita harmonia entre todo o nosso povo. Porque nós só poderemos terminar esse ano cantando vitória, se nós seguirmos a doutrina. Porque foi o que Jesus disse aqui: se guardardes os meus mandamentos, sereis constantes no meu amor. Como também eu guardei o mandamento do meu Pai, disse Jesus, e permaneço no seu amor. Então, irmãos, nós precisamos refletir, nós precisamos meditar neste ponto importantíssimo da santa doutrina. Principalmente aqueles que ainda não souberam se unir, ser amigos uns dos outros, viver em paz, em harmonia. Então guardem esses ensinamentos em seus corações, para que nós possamos formar uma só família, e unidos todos no mesmo espírito, na fé, unidos no amor, porque unir-nos só no nome não adianta. Falar que é apostólico ou apostólica só no nome, mas não sabe se amar, não sabe se ajudar, não sabe se perdoar, não sabe ser amigo um do outro, isso não está unido. E muitas vezes pode vir a frequentar a reunião, pode muitas vezes participar de sacramentos, como um sacramento importantíssimo da Santa Comunhão, pode participar do ministério, seja do coral, de pastor, de obreiros, diácono, diaconisa, pode ser assíduos na reunião como membros, mas se não estiverem unidos no mesmo espírito, não podem assim integrar a família de Deus na terra. Espiritualmente não. Por isso que nós temos que meditar nesses santos e sagrados ensinos. Amém. Eu vou passar para a próxima mensagem, que tem um valor muito grande para todos nós, porque é uma mensagem que procura resgatar, principalmente entre o nosso povo, a essência da família. Porque o inimigo, principalmente nós estamos vendo muito isso nesses tempos. O inimigo levanta grandes lutas contra as famílias, exatamente para poder dividir. E se ele consegue dividir a família, ele divide toda a sociedade. Por quê? Nós vemos isso hoje no mundo. Quanta maldade, quanta falta de amor, quanta vingança, quanta desunião. Isso reflete exatamente o estado de espírito da família, das famílias. E nós vemos muitos casos de famílias divididas, muitos que se casam e não demora, e passa meses, já logo se desune. Outros que têm até seus filhos pequeninos, nem pensam neles, e aqueles filhos crescem sem pai, sem mãe, sem saber o que significa uma família. Então a Igreja Apostólica, em nome de Jesus, do Pai, da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, tem o dever sagrado de fazer com que o seu povo compreenda o valor da família, para que possam não só crer, mas também colocar em prática esses ensinamentos, para que nós possamos vencer, como família e como igreja.
Então, nessa semana, nós temos mais um ensinamento referente a esse ponto de doutrina, que diz assim: o valor da família para a glória de Deus e do seu reino. O nosso santo irmão Aldo nos deixou ensinos preciosos e de grande valor para a felicidade de cada família apostólica e do seu preparo espiritual. Para terem todas as virtudes do Espírito Santo de Deus, pois sem estas virtudes, não poderão ter um lar feliz e abençoado. Entre estas virtudes, temos o amor, a paz, a humildade, a paciência, a bondade, a mansidão e a justiça, para glorificarem com o vosso viver a Deus o Pai e o seu reino. Assim nos ensinou o querido e santo irmão Aldo, sobre o valor da família e qual o procedimento que devem ter em seu lar. A doutrina que temos ensinado, disse nosso santo primaz, em nossa igreja, está firmada nos ensinos que Jesus nos legou, através do ministério da Santa Avó Rosa, conforme eu e irmão Aldo tenho lhes ensinado por meio dos boletins internos da nossa igreja. E através da hora milagrosa, para que todos os apostólicos saibam que esses ensinos têm por objetivo a santificação e a felicidade de cada apostólico e a estabilidade moral e espiritual da nossa igreja e das famílias apostólicas, para que vençam as lutas de cada dia. Portanto, para que a nossa igreja seja vitoriosa, é fundamental que haja unidade espiritual nas famílias que a compõem. E no que se constitui a unidade espiritual no seio da família? Perguntou o nosso santo irmão Aldo, e ele responde: é a prática religiosa efetiva dos ensinos de Jesus e da Santa Avó Rosa, conforme eu, irmão Aldo, tenho recomendado a todos os apostólicos, seja da idade que for. Portanto, é viver no amor e no temor ao Senhor, praticando o bem e a justiça divina. Assim sendo, todos os que quiserem ser bem-sucedidos em seu lar e na vida em família, precisam viver em união e praticar a doutrina que temos lhes ensinado, sendo amorosos, bondosos, amáveis e sempre agindo com calma, com paciência e se respeitando entre si, para que haja paz no seio da família. Há um conselho muito sábio que Jesus nos deixou, e que enquanto esteve em nosso meio, a Santa Avó Rosa com frequência ensinava, assim como eu, irmão Aldo, tenho lhes ensinado, conforme está registrado em São Mateus. Disse o amado apóstolo: todo aquele que ouve estas minhas palavras, ou seja, a doutrina que Jesus tinha ensinado, e hoje está ensinando através da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, é semelhante a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva torrencial, os rios transbordaram, sopraram os ventos e precipitaram-se contra aquela casa. Mas a casa não desabou. Por quê? Estava fundada sobre a rocha. E todo o que ouve estas minhas palavras e não as põe em prática, é semelhante a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva torrencial, transbordaram-se os rios, sopraram-se os ventos e precipitaram-se contra aquela casa. E ela desabou, e a sua ruína foi completa. Prezados irmãos e irmãs, somente crer na palavra da verdade que anunciamos não é suficiente. É necessário também praticar os ensinos
e a doutrina e a disciplina de nossa igreja em seu viver. Preceitos estes de grande valor, que nos foram legados por Jesus e por nossa Santa Avó Rosa, disse o nosso santo irmão Aldo. Assim se faz necessário, se desejarem de fato alcançar a glória celestial e a felicidade enquanto viverem na terra. Eu, irmão Aldo, aconselho a todos quantos desejarem ter um lar e uma família feliz e abençoada, que cultivem em seus corações o verdadeiro amor, a união e se respeitem mutuamente. Agindo assim, terão mais sabedoria para serem fiéis, serem sinceros, serem humildes, bondosos, caridosos, pacientes, perdoadores e misericordiosos a cada dia de seu viver. Sejam esforçados para jamais darem lugar a pensamentos inconvenientes e maus, que diminuam ou enfraquecem a sua fé em Deus Pai e nos seus santos, e coloquem sempre em primeiro lugar em sua vida os ensinos doutrinários e de boa conduta que recebem na igreja. Preceitos estes que ensina a seguir o exemplo de vida de Jesus, da Virgem Maria e da Santa Avó Rosa. Vivam no mesmo espírito de santidade e pureza e mantenham a unidade espiritual na família. Os pais precisam dar bons exemplos de vida e zelar pelo respeito diante de seus filhos. Por sua vez, os filhos precisam respeitar aos seus pais e buscar manter o respeito entre seus irmãos de casa. Saibam que o Espírito de Deus habita em nós, conforme ensinou o apóstolo São Paulo, dizendo aos apostólicos do passado: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Assim sendo, sejam dedicados na prática do bem e não percam a graça de Deus que está em vossos corações. Precisam vigiar constantemente, pois o inimigo de nossas almas tenta nos causar o mal e nos tirar a paz que Jesus e a Santa Avó Rosa nos têm dado. Sejam fiéis e serão felizes e abençoados. Aí está, irmãos, mais um ponto de doutrina importantíssimo ao coração do nosso povo. Por quê? Mostra claramente na essência dessa mensagem que toda a família apostólica precisa colocar em prática os ensinamentos que nós aprendemos nessa Santa Igreja Apostólica para podermos ser felizes e abençoados. Todos precisam viver em paz e em harmonia, unidos na mesma fé e no mesmo Espírito. Por isso que eu entrei já na mensagem de união, de paz e de amor que antecedeu a essa, entrei já um pouco no assunto da família, porque precisa existir no seio da família uma obediência constante e perfeita do que aprendem nesta Santa Igreja Apostólica. Porque, como aqui mesmo disse, só crer no que nós estamos ensinando não é suficiente. Só crer que a Santa Avó Rosa é uma santa enviada por Deus, que o Santo Irmão Aldo é um santo enviado por Deus, e que crer que essa doutrina é verdadeiramente de Deus, veio dos céus, não é suficiente para poder a pessoa ser vitoriosa e ser feliz. Precisa praticar essa doutrina, precisa praticar essa disciplina, para poder haver uma perfeita comunhão com os céus. Por exemplo, o que nós aprendemos, aqui mesmo nessa mensagem, que todo o apostólico, toda a família, todos os casais e os filhos, precisam estar unidos no mesmo Espírito. Por exemplo,
Se o esposo, ele tem um coração bom, um coração perdoador, ele é misericordioso, a esposa também tem que ser perdoadora, bondosa, misericordiosa. Se a esposa tem no coração a virtude da compaixão, da paciência, é uma esposa mansa, e um é bom, o outro não é? Se um sabe ter misericórdia, o outro não sabe, como é que eles podem estar unidos no mesmo espírito? Se o esposo sabe perdoar, a esposa não sabe, ou a esposa sabe perdoar e o esposo não sabe perdoar, como é que eles podem dizer que se amam? Como é que eles podem se ajudar? Como é que eles podem ser amigos e vencer juntos as lutas de cada dia? É impossível, porque os espíritos estão divididos, e ambos precisam falar a mesma língua, possuir no espírito, no coração, as mesmas qualidades do Espírito Santo de Deus, porque senão, não vence, não vence. E é por isso que eu disse que no mundo, e infelizmente entre apostólicos, existem muitos lares divididos, e muitos que já se esfacelaram. Por quê? Não há uma perfeita harmonia, não há uma unidade perfeita de espírito entre os casais e entre os filhos, porque se houvesse, jamais se separariam. Por isso que Jesus usou esse exemplo. Aquele que segue os meus mandamentos, ele diz, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, é semelhante a um homem prudente. Ou seja, aquele que sabe vigiar, que sabe fazer com que seja evitado o mal, evitado o erro. Então ele diz, é um homem prudente. Caiu a chuva torrencial, os rios transbordaram, sopraram os ventos e precipitaram contra aquela casa. O que ele quis dizer aqui? Ou seja, vieram as lutas, as dificuldades, vieram contra aquela casa para poder destruir aquela família. Mas o que aconteceu? Aquela família estava firmada na rocha. Eles obedeceram a doutrina e a disciplina da igreja apostólica, hoje, nos dias presentes, que a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo nos deu. Veio grandes lutas, grande sofrimento às vezes, grandes problemas, passaram por grandes dificuldades, mas a família continuou ali firme, porque seguiram os mandamentos de Jesus, souberam se amar, souberam se perdoar, um soube ter misericórdia do outro, souberam se ajudar para poder vencer juntos. É isso que ele quis dizer. Não é que veio chuva, como nós conhecemos, não é que os rios transbordaram e bateram contra aquela casa, são as lutas que surgiram contra aquela família, e eles venceram, porque estavam firmados na verdade, da doutrina que eles tinham ensinado, e que está ensinando hoje, através dessa igreja apostólica. Mas com os imprudentes, aqueles que não souberam vigiar, que não souberam se amar, que não souberam se perdoar, que não souberam se ajudar, ele disse, esses, é como, por exemplo, constrói um casamento, a vida, sobre uma areia qualquer. Inclusive tem aqueles que dizem assim, já casam com pensamento errado, se não der certo a gente separa. Uma família assim, uma pessoa que forma o seu lar assim, está formando seu lar sobre uma areia. Quando surgir as lutas, os problemas, as dificuldades, facilmente são derrotados. É o que vemos. Por quê? Não souberam se amar, não souberam se ajudar, não souberam ser amigos uns dos outros. E é isso que o Santo Irmão Aldo procurou mostrar aqui, na essência dessa mensagem. E ele disse aqui num dos parágrafos: eu, Irmão Aldo, aconselho a todos quantos desejarem ter um lar e uma família
feliz e abençoada, que cultive em seus corações o verdadeiro amor, a união e se respeitem mutuamente. Agindo assim, terão mais sabedoria para serem fiéis, sinceros, humildes, bondosos, caridosos, pacientes, perdoadores e misericordiosos a cada dia de seu viver. Sejam esforçados para jamais darem lugar a pensamentos inconvenientes e maus, que diminuam ou enfraqueçam a sua fé em Deus Pai e nos seus santos, e coloquem sempre em primeiro lugar em sua vida os ensinos doutrinários e de boa conduta que recebem na igreja. Preceitos estes que ensinam a seguir o exemplo de vida de Jesus, da Virgem Maria e da Santa Avó Rosa. Vivam no mesmo espírito de santidade e pureza e mantenham a unidade espiritual na família. Aí está a essência da vitória de cada família. Bem-aventurados são os que colocarem em prática na sua vida, no seu viver, no seu lar, esses ensinamentos de Jesus, que são os ensinamentos que a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo nos deram. Amém.